Bom dia, sejam bem-vindos à abertura da Semana da Qualidade, que conta com uma programação desenvolvida para fortalecer a cultura organizacional, voltada à promoção da qualidade e à melhoria contínua, impulsionando resultados com excelência da Unimed Vale dos Sinos. Essa semana foi escolhida especialmente de modo a celebrarmos o Dia Mundial da Qualidade, que é comemorado em 14 de novembro, e esta data foi instituída pela ONU. Ela tem essa função de nos lembrar da importância da qualidade para o desenvolvimento econômico, social e também ao bem-estar da sociedade. Com o apoio da Sescope, a Unimed Vale dos Sinos dedica esse período para conscientizar e está reforçando a importância sobre esse tema. Peço que todos registrem a sua presença por meio da lista disponível no nosso chat aqui no YouTube e fiquem à vontade para fazer comentários e questionamentos durante o evento. A nossa palestra de hoje é intitulada Qualidade, Lucratividade e Resultados e será conduzida pelo Guilherme Délogo. Com 30 anos de experiência no mercado financeiro, o Guilherme é conselheiro consultivo e especialista em gestão financeira, contábil e administrativa. Ele tem uma vasta experiência na definição e execução de planos estratégicos e comerciais, e ele é conhecido pela sua liderança em equipes de alta performance. Além disso, ele também é professor e possui diversas certificações em suas áreas de atuação. Guilherme, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vai ser um prazer imenso a gente estar junto, batendo um papo aqui sobre a abertura da nossa Semana da Qualidade, né? Principalmente a gente falar um pouco sobre qualidade ligada à lucratividade, né, e resultados. É importante a gente entender que esses três sempre andam em conjunto, né? Eu gosto muito dessa frase do John Ruskin, né? Ele foi um especialista em arte, né, da Europa. A qualidade nunca é um acidente. Ela é sempre o resultado de um esforço inteligente. Ou seja, a qualidade ela não ocorre por acaso. Ela ocorre à medida que a gente faz a coisa certa, do jeito certo e que a gente passa a ter constância naquilo que se faz. E uma coisa bacana, interessante, né, Mônica e pessoal, que eu gosto muito de falar, né? Trabalhar e agir com qualidade é fácil? Não. Se fosse fácil, isso vinha sempre automático e todos faziam isso sem esforço. Mas ela pode ser simples, uma vez que eu torno ela uma rotina. Então, tudo aquilo que eu faço repetidamente, voltado à melhoria, com o tempo, né, eu costumo falar que isso entra na veia e passa a fazer parte da nossa rotina. E uma vez que a qualidade ela faz parte da nossa rotina, o resto vem atrás. Porque a gente traz atendimento, a gente traz relacionamento, a gente traz constância e tudo isso faz a fidelização do nosso cliente, que é o motivo da nossa existência, né? Aqui na Unimed, o nosso cliente e os nossos associados são o motivo da nossa existência. Isso tudo está pautado, né, atrás da nossa filosofia, que a gente já vai falar um pouquinho pela frente aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar de uma forma rápida, né? Obrigado, Mônica, aí pela apresentação direta. Bom, eu venho do mercado financeiro, né? Com mais de 30 anos de experiência, né? Fui executivo durante muitos anos de banco, sou graduado em Ciências Contábeis e Administração, tenho algumas pós-graduações, alguns MBAs, sou conselheiro também de empresas, né? Com mestrado em Direção Estratégica de Negócios e sempre trabalhei cuidando de resultados com qualidade perante a cliente. Então, isso faz parte do meu DNA. E eu venho já há mais de 6 anos trabalhando diretamente com cooperativas no Brasil inteiro, cooperativas de saúde, de crédito, literalmente mais de 350 cooperativas atendidas em todo o território nacional, onde a gente leva aí a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente pode fazer de melhor para a gente poder reter aí o nosso cooperado e o nosso associado, né? Bom, para a gente começar aí, né, sejam bem-vindos à nossa Semana de Qualidade. A gente vai falar um pouquinho sobre qualidade, lucratividade e resultados, como eles se conectam, né? A gente precisa começar, antes de mais nada, falando aqui da nossa filosofia. A filosofia, ela é o DNA das empresas, né? Ela é aquilo que traz o que há de mais importante. Uma coisa tão importante quanto conhecer a filosofia
é entender se eu estou engajado e se aquilo que eu tenho de valores, ele bate com a filosofia da empresa. Quando a gente fala de negócio, né, o nosso negócio não é atender no hospital, não é vender plano de saúde. O nosso negócio é prover soluções de saúde que vão levar à longevidade, né, dos nossos clientes e cooperados. A nossa missão, né, é importante a gente relembrar que é muito importante parar nesse ponto, né? É a promoção integral da saúde com foco na prevenção e com valorização do cooperado, né? E vocês que são do ramo de saúde, vocês sabem mais do que ninguém que o tratamento mais eficaz ele é a prevenção. E a gente não vai entrar na parte médica ou técnica em cima disso, mas nós vamos falar o seguinte, que a prevenção ela passa pela qualidade desde o primeiro acolhimento que eu faço ao meu cliente, no momento em que eu interajo, desde a primeira conquista para tê-lo como cliente, desde o primeiro atendimento quando ele precisa de cuidados, né? E desde o pós-venda, né, que eu faço. E o pós-venda é uma coisa importante, né? Quando eu acompanho o meu paciente pós-atendimento, ou até mesmo pós a primeira venda do plano de saúde, eu costumo dizer que a pós-venda ela é uma pré-venda da próxima venda, porque ele faz propaganda para frente, ele é quem vai exponenciar a qualidade e o que eu trago aqui, diretamente. Outra coisa, o nosso propósito, né? Qual o nosso propósito, né? O que eu trago? É proporcionar o melhor cuidado, valorizando a vida, que é o foco final de tudo isso, né? É preservar e valorizar a vida. E quando eu tenho isso como propósito, tudo se fala, e a gente volta depois em negócio, missão e visão, né? E a nossa visão é ser referência nacional em gestão de saúde com inovação e sustentabilidade. Eu posso falar que a gente está muito perto de fazer isso, tá? A gente tem evoluído com várias certificações, com várias implantações de novos processos. E quando a gente casa tudo isso, né? O meu negócio é prover soluções de saúde com a missão de prevenir e valorizar, e o meu propósito passa por valorizar a vida, preservar. Isso tudo feito com qualidade, com rentabilidade, com lucratividade, me permite me posicionar aí em ser referência nacional. E ser referência nacional e internacional, isso não passa por eu ser o maior. Eu preciso de simplesmente focar em ser o melhor naquilo que eu faço. Né? Algumas vezes, quando a gente olha o tamanho do mercado, a gente vê que o mercado é simplesmente gigante. Competir nesse mercado, né, que a gente pode falar que o mercado de saúde ela é um oceano vermelho, porque a gente tem uma concorrência muito grande. Como eu me sobressaio no oceano vermelho? Não preciso de ser só grande. Eu preciso de ser o melhor e ter qualidade naquilo que eu faço para eu ser referência absoluta. E aí eu posso ser referência, e aí a gente vai trazer durante a nossa palestra aqui algumas outras referências de outras co-irmãs que também vêm trabalhando isso para a gente poder pegar como exemplo e a gente perceber como é que a gente pode trazer e mudar aí o nosso patamar em termos de rentabilidade, sustentabilidade e lucratividade. Quando a gente fala de conectar a qualidade e a lucratividade, a gente precisa de entender que o nosso foco é a promoção da saúde, mas a gente precisa cuidar da saúde com qualidade, principalmente gerando valor. Né? E gerar valor, ele vai mais do que simplesmente entregar um serviço. Né? Gerar valor, ele passa a partir do momento em que o meu cooperado e o meu cliente, ele não se preocupa mais com o preço. Porque quando eu entrego valor, é aquilo que ele percebe, que gera, que agrega e que passa a trazer para ele uma qualidade muito maior do que a percepção dele em estar recebendo. Né? É simples, né? A gente pode brincar com um exemplo, vamos pegar alguma coisa fora do ramo de saúde. Né? Se a gente pegar, por favor, nada contra carros, né? Mas por que a gente compra um carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, que é muito mais caro do que um Uno Mille 1990 que nos leva no mesmo lugar? Só que o Uno Mille, ele não tem ar-condicionado, ele não tem direção hidráulica, ele não tem vidro elétrico, ele não tem controle de estabilidade, ele não tem airbag, mas ele te leva no mesmo lugar.
E se a gente pensar, ele vai ser 10 vezes mais barato do que um carro que a gente compra hoje, não é? E qual a diferença disso? O carro que eu compro hoje, o que, que ele traz? Ele vai me trazer, tá bom, Guilherme, estabilidade, airbag, ar-condicionado, controle de tração, não vai dar problema, tem uma série de qualidades. Ah, opa, então o valor que ele me gera é mais importante do que o preço que eu pago nele. Uma vez que eu consigo fazer com que o meu cliente perceba o valor daquilo que eu entrego, e passa pela qualidade, pelo atendimento, né, que vai desde a triagem a um atendimento médico, a um atendimento depois na parte de enfermagem, a uma medicação e uma alta. Quando eu cuido com carinho desse processo, né, o preço deixa de ser importante. Eu passo a gerar a percepção de valor, né? E aí o meu cliente se sente tão importante quanto, e aí o que, que acontece com isso? Ele para de se preocupar com o preço e ele começa a se preocupar como nós sendo a referência da operadora que mais vai atender. E aí a gente consegue gerar o principal, que é esse segundo ponto, a experiência do cliente, que é pilar da nossa estratégia. E a experiência, né, ela faz com que você perceba algo que é comum de uma forma muito diferenciada. O atendimento, a experiência. Quer pegar um outro exemplo? Eu gosto de trazer alguns exemplos fora do mercado para a gente entender. Quando eu falo de gerar experiência, quanto que eu pago para ter um golinho de café feito em casa? Talvez eu pague muito pouquinho, porque eu compro um café um pouco mais barato aí no supermercado. Mas quando esse mesmo café ele é tomado numa cafeteria, que ela te dá uma experiência em sentir o aroma do café, se sentir em algo que te remeta aos Alpes suíços, o que, que acontece? O preço desse café ele vai ser 10 ou 15 vezes maior do que eu tenho um café feito em casa. Só que a sensação e a experiência me leva a ter satisfação, a multiplicar essa experiência para frente e, de novo, a não preocupar com o preço. Por que eu estou falando preço? Porque nenhuma empresa ela consegue sobreviver sem que ela tenha resultados. E o que resultado faz? Me permite investir, crescer e fazer com que o meu negócio se torne sustentável e perene. E aí a gente entra no terceiro pilar, que é cuidado e atenção. O compromisso com a saúde e bem-estar dos clientes passa por tudo isso. Eu gerei valor, eu criei experiência e o meu compromisso torna isso uma constância. E lembra que eu falei que gerar qualidade e lucratividade nem sempre é fácil, mas pode se tornar simples se isso fizer parte do nosso DNA. Se a gente passar a todo dia a praticar tudo isso, né? E quando a gente fala pilar de qualidade, né, ele tem algumas coisas interessantes. A qualidade, ela passa por uma série de itens. Ela passa primeiro pela humanização. A gente lida com pessoas. A gente não lida com CPF, a gente não lida com número de carteirinha, a gente não lida com número de clientes. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Ao tocar uma alma, seja apenas mais uma alma que causa um impacto positivo na vida. Ou seja, a qualidade do atendimento, a percepção. E nessa humanização, a gente tem que ter uma coisa importante. Eu gosto muito do foco e da palavra empatia. Mas a empatia, ela é importante, mas ela é perigosa quando ela é usada do jeito errado. Porque a empatia é me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, olhando a necessidade, o que ele tem, o que precisa, e eu coloco a minha experiência a favor do outro, eu trago humanização. Aí eu sou empático, criando para ele uma solução, criando para ele uma forma de tratamento, de direcionamento, ou uma solução que ele precisa dentro daquilo que é importante para ele. Mas quando eu uso a empatia sem olhar isso, sem olhar os fatos, eu simplesmente coloco aquilo que eu sei em cima daquilo que o meu cliente precisa, a empatia fica perigosa, porque aí eu abafo a necessidade do outro. E aí a empatia deixa de ser humana, porque ela passa a ser impositiva. Então esse ponto é um ponto importante, né? Quando eu coloco empatia entendendo a necessidade do outro, a empatia ela torna o meu toque humano. Então esse é um ponto muito importante. Tá? O segundo ponto importante é a inovação. Inovação, né, ela é busca por soluções. A gente tem mania de achar hoje, nesse mundo de tecnologia, de informática, de internet, que inovação ela sempre pode vir
acoplada, ela traz algo, né, que remeta à tecnologia. A gente vai pensar que inovação vai ser um aplicativo novo, uma máquina nova, né? A gente vai pensar que inovação vai ser algo que é totalmente disruptor. Mas a inovação ela vai passar um pouco mais sobre isso, né? Quando a gente fala de soluções de inovação, é como eu posso fazer melhor e diferente algo que eu tenho hoje, mesmo que não precisa de ser reinventado. É simples. Você quer pegar uma inovação para a gente poder pegar ao longo da história? Vamos pegar uma coisa que não tem tanta tecnologia quanto a gente percebe tecnologia hoje. Por exemplo, a construção civil, né? Os pedreiros profissionais de construção, até anos e anos atrás, eles mexiam a massa com a enxada, né? Areia, massa e água com a enxada, e eles tinham uma produtividade. Um belo dia tiveram a ideia de criar uma betoneira, né? Ou seja, você bota um monte de areia, um monte de cimento, um monte de água e sai um monte de massa numa velocidade muito maior. Então, inovação. É algo diferente. É uma forma de eu fazer melhor aquilo que eu faço hoje. E uma coisa que a gente precisa de pensar, né, dentro do nosso ramo de saúde, é falar, poxa, Guilherme, é um ramo que a gente tem muita inovação tecnológica. Tá bom. Como é que eu posso ter inovação em postura e em procedimento de interação com o meu cliente para eu ter aí um aumento na minha qualidade e uma percepção de qualidade muito maior dele? Como eu posso fazer isso? Outra coisa, tecnologia, uso de ferramentas avançadas para melhorar o atendimento. Isso aí passa por a gente poder utilizar os sistemas de informação, a gente implantar, e aí vocês fazem isso bem, e a nível Brasil a gente tem um monte de soluções que trazem isso, são RPs eficientes, que registram o histórico, que acompanham a vida, que permita que todos os profissionais acompanhem o atendimento e a qualidade ao nosso associado e ao nosso cliente durante toda a vida dele junto à Unimed. Isso passa por a gente ter a tecnologia, mas mais do que ter a tecnologia, isso passa por uma coisa maior, chama-se atitude, que é a atitude em eu fazer com que isso seja utilizado da melhor forma. Então a gente traz isso, de uma forma muito mais clara para a gente poder pensar que eu ter e não utilizar é a mesma coisa de eu não capitalizar isso de uma forma diferenciada. E quando a gente fala em qualidade e rentabilidade, a gente precisa pensar um pouquinho em lucratividade sustentável. Primeiro, gestão eficiente. A gestão eficiente, ela passa por a gente otimizar recursos. E quando a gente fala a nível geral, em todas as empresas, otimizar recursos é como eu utilizo aquilo que eu tenho da melhor forma para obter melhores resultados. Porque a gente tem que ter em mente um pequeno detalhe. Tanto nós, pessoa física, quanto as empresas, ninguém tem recurso ilimitado. Então, como eu utilizo isso da melhor forma? Quando eu falo gestão eficiente, aí eu tenho que começar a pensar por mim. Isso passa por gestão eficiente da minha vida. Uma gestão eficiente que vai desde a minha gestão financeira, dentro daquilo que eu recebo, como eu administro isso, como eu faço com que a minha vida funcione, com a minha gestão de tempo, como eu cumpro compromissos, horários, como eu cumpro o meu compromisso de desenvolvimento pessoal, e o meu compromisso com a empresa. E quando eu falo de empresas e trago essa parte de gestão, e aí eu começo a olhar um pequeno detalhe. A gestão ela passa por recursos, mas ela passa também por gerir pessoas. E aí eu preciso de entender se o time que eu tenho ele está otimizado o suficiente para poder ter a entrega que eu preciso. Será que eu não estou com excesso de pessoas para determinados processos? Porque aquilo que eu espero de cada um não está bem claro, procedimentado, determinado e um processo feito que ele tenha início, meio e fim e reciclo.
né? Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, uma das coisas que atrapalha muito a lucratividade das empresas é muitas vezes a gente superdimensionar a nossa capacidade de headcount. Tá? Eu não estou falando que vocês têm mais ou menos pessoas, mas estou trazendo aqui um item importante quando a gente fala de superdimensionar, é que algumas vezes eu penso numa forma muito tranquila de fazer gestão dos processos, eu preciso de ter 10 pessoas aqui, 20 ali, 30 ali, mas será que eu estou otimizando o que eles fazem? Eu estou criando uma sinergia, estou criando uma escala que seja eficiente, que permita que um faça o suporte do outro e que a gente dê uma esteira de sequência na prestação de serviço? Preciso entender sobre essa otimização. Porque dentro de prestação de serviços, né, equipamento é caro, mas tão ou mais caro do que equipamento, quando a gente pensa em lucratividade, é a gente ser eficiente na gestão de pessoas. Né? E aí a gente precisa pegar um outro detalhe. Ser eficiente também não é cobrar só a produtividade. É a forma como eu faço uma gestão humanizada. Porque aquilo que eu faço com o meu time reflete como eles vão entregar para o meu cliente final. A forma se eu trato bem o meu time significa que eu gero uma cadeia de qualidade dali para frente, isso chega na ponta. Da mesma forma, se eu descarrego a ira ou se eu não tenho respeito pelo meu time, isso faz com que a ponta ela não seja bem atendida. Ou que eu tenha alguma negligência no meio do processo, porque alguém não está satisfeito. E se eu quebrar uma cadeia com negligência aqui, principalmente no ramo da saúde, o resultado na ponta ele é muito perigoso. Então a gestão ela passa por otimização de recursos, que ele vai em recursos humanos, eficiência, quantidade de pessoas, a qualidade de pessoas, e aí a gente entra em processo, que vai pela gestão e garantir que esses processos eles sejam todos, né, realizados, entregues da melhor forma. O segundo ponto, né, importante é a parte de melhoria contínua. Né? E aí a gente fala de uma busca constante por aprimoramento em todas as áreas. Isso significa que a cada processo que eu faço, né, ao garantir que ele esteja pronto, eu preciso pensar numa forma em que eu posso fazer melhor e mais eficiente. Aí a gente tem uma série de metodologias que a gente não vai entrar nelas agora, até para a gente não perder o foco, mas que eu possa ter processos de melhoria contínua, em que eu possa ter processos de entrega, processos de melhoria de economia, processos de... Né, um dos mais conhecidos, né, a gente fala que é o PDCA, né, é Plan, Do, Check, Action. Né? Então, você planeja, faz, né, checa e faz uma ação de correção. Ou seja, é um ciclo, e a melhoria ela é algo que é interminável. Né? É por isso que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, e que a cada momento vocês têm tido aí mais investimentos, abertura de novas unidades, né? E o terceiro item que gera isso tudo é a saúde financeira. Porque se eu não fizer isso com responsabilidade, eu não tenho uma lucratividade sustentável. Né? E a lucratividade sustentável passa por quê? Por gestão eficiente de recursos, mas ela vai além de uma gestão eficiente de recursos, ela vai de planejamento. Né? Aí ela vai de um planejamento que a gente faça de processos, mas principalmente um planejamento financeiro que permita que eu continue reinvestindo e trazendo aí um nível de qualidade muito alto naquilo que eu entrego durante o nosso dia. Ok? A gente tem alguns exemplos, né? Eu trouxe alguns exemplos, e quando a gente fala de melhoria, eu quis trazer e buscar no mercado o que as outras Unimedes do nosso ramo estão fazendo. Né? A Unimed BH ela alcançou o nível máximo no programa de acreditação, né, da ANS. E aí, quando a gente fala que a gente implanta processos, acompanha processos, a gente fala de ter qualidade e isso reflete na ponta. Né? É simples, vocês são certificados na ONA nível 3. A ONA ela abre um monte de processos. Né? A cada caixinha que ela tem, que ela identifica de controle, aí começa a fazer um PDCA. Né? Eu preciso de planejar aquilo, eu preciso de normatizar, eu preciso de botar a governança, eu preciso de checar, eu tenho que ter relatórios, porque eu tenho que ter evidência, eu tenho que ter ação, né? E eu tenho que ter uma ação de correção daquilo que não foi executado.
Então, isso reflete diretamente na ponta. E a gente fala de planejamento estratégico. E quando a gente fala de planejamento estratégico e como isso reflete na ponta, é exatamente a gente pensar que pessoas é o nosso pilar da operação, as pessoas trabalham de forma que a gente faça com que os processos sejam efetivos. Esses processos eles vão trabalhar em diversas caixas, que ele vai trabalhar numa caixa de pessoas, de negócios, de resultados, de mercado e vendas, mas tudo isso precisa conversar com a nossa filosofia, né? Lembrando que o nosso negócio é prover saúde, né? E que a nossa visão é fazer com que o nosso cooperado ele seja sempre atendido da melhor forma, tendo a vida aí como pilar, mas querendo ser a referência na prestação de serviço de saúde. E aí, como é que o atendimento, né, ele gera resultado financeiro? A gente passa a ter um ponto importante. Porque quando a gente fala de resultado financeiro, ele não trata de venda ou de recebimento. O resultado e a sustentabilidade financeira de uma empresa, ela passa muito pela constância da entrega que gera recorrência em receita. Porque se eu tiver picos de entrega, né, vamos supor que eu fiz uma ação de melhoria em determinada área da Unimed ou determinada área do hospital, lá prestando serviço. Se essa for uma ação única, o que acontece? Eu passo a ter pico, né? Eu entrego, eu acabei a ação, ela volta. Eu faço um pico, ela entrega, acabou a ação, ela volta. E quando a gente fala de metodologia, né, e qualidade contínua, é um processo em que eu cresço todos os dias. Aí a gente pensa como uma escada, né? Em que eu evoluo. Se eu tiver algum problema em algum momento, eu desço um degrau, ajusto, checo e continuo o crescimento. E aí esse crescimento me dá constância. E essa constância ela reflete no financeiro. Porque uma vez que a gente tem um mercado muito amplo e a internet ela abriu o acesso a outros concorrentes, a mercados que antes os concorrentes não entravam, né? Hoje é simples. Com ação no Instagram, o meu concorrente consegue acessar todos os meus clientes aqui e fazer uma oferta, dizendo que ele faz melhor do que eu. E o que é que vai blindar o meu cliente e o meu paciente? É a qualidade, é a percepção dele em relação à entrega que ele recebe. Um outro exemplo bem interessante, né? A Unimed Piracicaba, assim como nós, ela tem a certificação da ONA nível 3 em gestão, mas ela tem um processo de gestão da qualidade, né, em que ela elevou isso para os mais altos compromissos e padrões em todos os processos, né, que começa da venda, a admissão dos pacientes, a segurança do paciente, que é o terceiro item. Né. E a segurança e o bem-estar, né, ele passa por um nível de atendimento muito elevado. O que a gente passa a perceber que além de prestar um serviço de saúde, né, nós temos um outro detalhe. A gente evoluiu, por exemplo, quando a gente fala de internação, eu não mais penso que eu interno o paciente para tratar. Aí quando eu falo internar um paciente para tratar, você pensa no hospital de qualquer forma. Né? Não é só internar. Na verdade, o que eu faço? Eu hospedo o meu paciente com a qualidade que ele merece e dentro dessa hospedagem eu ministro todo o tratamento, todo o cuidado, medicação e processo para que esse paciente tenha a vida e a saúde dele preservada. Então, quando a gente começa a olhar disso, né, é simples. Imagina, né, vamos pegar alguma coisa que faz parte do dia a dia de vocês, né? E eu falo que isso faz parte do dia a dia, que eu atuo em algumas empresas cooperativas e algumas empresas que prestam serviço para o ramo de saúde, tá? Entre elas aí algumas lavanderias hospitalares, né? Basta que o meu enxoval não tenha qualidade ou ele não esteja corretamente limpo, passado e adequado, para na primeira entrada que o paciente estiver no quarto com os acompanhantes, ele começa a perceber um pouquinho de ausência de qualidade. Ou seja, a riqueza e a atenção aos detalhes vão fazer com que a gente aumente essa percepção de qualidade. E quando o detalhe e a qualidade ela é exacerbada, o que acontece? A segurança está junto, né? Eu reduzo o risco de infecção, eu reduzo o risco de estresse do paciente, e aí eu passo a ter uma série de ganhos em relação a essa qualidade que eu trago aqui diretamente. Ok? Vamos lá, a gente tem aqui mais uma, né, que eu gosto também, a Unimed Maceió.
A Unimed Maceió, ela trocou todo o sistema dela, né? Ela botou a RP Taser, né? O Taser é um RP moderno da Philips que ele, ele integra todas as áreas, né? E ter um RP que integra desde da venda ao atendimento, a custos, a parte administrativa, a compras, estoque, permite, né, que vocês passem a ter um controle absoluto sobre recursos, né? E esse controle absoluto sobre recursos, né, ele permite que a gente, pensando como empresa, porque a gente tem que pensar sobre os dois pontos. Eu dou qualidade, eu atendo, mas minha empresa tem que ficar viva. Mas para minha empresa ficar viva, ela precisa ter caixa, né? E aí, ter caixa entra por um outro item também tão importante quanto venda, né? E algumas vezes, quando a gente fala em termos de gestão, né, a gente acha muito que simplesmente aumentar as vendas é o suficiente para eu poder crescer uma empresa. Mas aumentar a venda, ela traz atrás compromisso com fornecedores. Ela traz compromisso com clientes que ela faz um comprometimento financeiro. Então, se eu não tiver tudo isso feito com muita responsabilidade, não adianta eu implantar tecnologia, controlar e querer vender desesperadamente, porque eu vou ter um crescimento descontrolado, né? E algo, quando cresce muito rápido e fora do padrão descontrolado, né, tende a rachar. E aí esse controle de tecnologia e acompanhamento ele faz uma diferença muito grande, né? Outra coisa, observem que em todas que eu estou trazendo para vocês aqui, né, dos nossos e, co-irmãs, né, as Unimedes co-irmãs, e uma coisa que eu gosto muito em cooperativismo, né, é a oportunidade da gente ter intercooperação, é exatamente a oportunidade da gente poder aprender que todo mundo tem o foco no cuidado humano, na manutenção do toque humano no atendimento, da percepção de que você é importante, de que você é único, né? E é interessante quando a gente fala disso, né, de cuidado, de atendimento, tem uma coisa importante que algumas vezes a gente se esquece, que ela passa pela empatia. E a empatia ela é uma coisa importante, mas ela é importante quando eu crio ela com rapport. Então, na hora que eu atendo alguém e na hora que eu inicio um atendimento com um paciente, com um cooperado, até mesmo com um colaborador, tem uma coisa que é legal. Eu gosto muito quando a gente fala em técnicas de relacionamento, que é a gente falar o som mais gostoso que todo mundo gosta de ouvir ao longo da vida. Vocês sabem qual que é o som mais gostoso e que as pessoas mais ouvem durante toda a vida? O próprio nome. É aquilo que você ouve desde que você nasceu, né? Que se é Rodrigo vai chamar de Rodrigo, Rodriguinho ou Rodrigo quando desde pequeno e vai crescendo. Se é Mônica, se é Daniela, né? E pegando aqui do nosso chat aqui é Estela. Então quando for conversar com Estela, vai chamar por Estela, vai chamar por Mari, por Marina, por Débora, por Grace, né? Então isso traz e a importância da personalização, né? De criar esse rapport, de todo mundo ter o cuidado de saber pelo nome, primeiro contato na alma que a gente faz. E é muito legal. E quando eu faço esse contato na alma, que é chamar pelo nome e ter uma atenção, tem uma coisa que anda junto, que é o olhar para a pessoa. Não só olhar como paciente, mas aquele olhar no olho que transmite o carinho para a alma, ele faz uma diferença muito grande. É simples, é só vocês pensarem. Lembra de alguma vez, em algum momento, que vocês interagiram com alguém e que a pessoa começou a olhar para cima. Você conversou com alguém, a pessoa estava olhando para cima. Qual é a sensação de vazio quando você conversa com alguém e a pessoa não olha para você? É legal quando você olha para os filhos, né? É só o pai conversar com o filho, principalmente filho pequeno, né? Se você não olha para o filho pega no seu queixo e fala assim, pai, olha para mim, eu estou falando com você, né? Atenção plena. Então, quando a gente fala de cuidado humano e tocar em alguém, né, eu digo não tocar fisicamente, mas tocar na alma, no atendimento, na qualidade, eu falo de eu partir dos menores princípios, que é o nome, o olhar, a atenção plena. Isso faz com que eu tenha atendimento eficiente, e aí o resto entra junto. A tecnologia, né? De novo, olha lá, tecnologia, cuidado humano para um atendimento seguro e eficiente. Outra coisa interessante também na Unimed BH, né, ela fez uma coisa interessante, aí a gente fala de processos,
ela criou um CSC, que é um Centro de Serviços Compartilhados, em que ela passou a centralizar as atividades, ela reduziu custos, ela passou a ter menos pessoas cuidando aí do processo financeiro e administrativo de todo mundo, sem comprometer qualidade. Mas para isso eu preciso de ter sistemas eficientes. Eu passo a ter aí sistemas de informação que me tragam qualidade e que me tragam informação em tempo real. Em tempos de tecnologia, né? Eu falo que o WhatsApp nos deixou muito mal acostumados. O WhatsApp, quando você manda uma mensagem, ela não dá os 2 pauzinhos que ela entregou, você já fica ansioso, né? Fala, cara, será que o resultado vai vir? A pessoa vai receber? Ela vai ouvir o que eu quero falar? Vai ler o que eu mandei? Né? E essa ansiedade ela é compensada pela velocidade da internet hoje. Quando a gente tem serviços e sistemas que estão bem interligados, passa por ter qualidade das máquinas, processadores, servidores, isso tudo passa por dinheiro. E dinheiro passa por eu ter resultado. E resultado passa por eu ter receita constante. Receita constante, ela passa por eu ter fidelidade do meu cliente. E fidelidade do meu cliente passa por eu ter qualidade e humanidade no atendimento. Vocês estão vendo como é que tudo se interliga? Então fica de uma forma muito bacana e muito prática. Né? Outro exemplo também, eu gosto dessa da Unimed Vale do Caí. Né? Essa aqui é uma coisa interessante. Né? Além de cuidar do meu cliente, ele cuidou do meu fornecedor. Ele priorizou fornecedor local para todos os itens, para a maioria dos itens que ele compra, né? Lógico que itens que não dependem de fabricação externa. Primeiro, ele otimiza custo, ele garante valor aos beneficiários, mas ele fortalece laço com a economia local. Ou seja, e algumas vezes, uma coisa que também traz aí na biografia deles, desse exemplo de sucesso, é que quando eu tenho algum fornecedor local que não tem o processo e a qualidade que eu ainda preciso, eles ajudaram a desenvolver esses fornecedores para que esses fornecedores pudessem chegar no nível de excelência que eles precisavam para poder ter a entrega e a qualidade que reflete lá na ponta. Né? Uma coisa interessante também, né, a Unimed de Piracicaba, quando a gente pega a satisfação do cliente, uma vez que ele aplicou qualidade como pilar principal, a satisfação do cliente nas pesquisas pulou de 85 para 95, a eficiência operacional ela aumentou de 70 para 90, ou seja, eu comecei a fazer mais gastando menos e fiz com que a minha lucratividade ela pulasse de 10 para 18%. 8% no universo empresarial, e quando a gente exponencia isso em anos, em meses, a gente vê que isso faz uma diferença muito grande. E esse resultado, né, o principal quando a gente fala em cooperativa, ele volta em benefício para os associados, e ele volta em benefício na prestação de serviço, principalmente que a gente começa a investir mais, né, em formas, equipamentos, processos, treinamentos, para a gente poder levar a qualidade para quem é mais importante, que é o nosso cliente final ali. Né? Quando eu falo de cliente, né, o meu cliente é todo mundo. Quando eu sou da área administrativa, a minha equipe operacional são os clientes que eu presto serviço. Quando eu sou da equipe médica, né, os meus pacientes são os meus clientes. Quando eu sou um coordenador, os meus subordinados são os meus clientes. Então, a qualidade que eu levo nessa cadeia e para os meus clientes faz uma diferença muito grande e isso consegue estar mudando a vida e resultado das empresas. E quando você pensa em valorização, né, em 8% de aumento, e se você exponencia isso, a cada 10 anos é 80% a mais de ganho, né, fora as correções. Ok? Eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, né, que eficiência é fazer da maneira certa. E efetividade é fazer a coisa certa. Porque eu fazer da maneira certa, mas não fazer aquilo que é correto de ser feito, né, o resultado ele não vem da melhor forma. Isso aí nos leva a saber que quando eu faço a coisa certa do jeito certo, eu durmo com a minha consciência na medida certa. Né? Eu sei que foi feito, eu sei que foi entregue, e aí, né, será que eu estou fazendo o meu melhor, da melhor forma, com os melhores recursos que eu tenho à minha disposição? Né? Isso passa não só por processo. Né? E aí, quando eu falo de qualidade, a gente fala de desenvolvimento provido pela empresa,
Mas uma coisa tão importante quanto, né, é importante eu, como colaborador da empresa, do hospital ou como associado, o que eu faço também para o meu desenvolvimento, meu autodesenvolvimento, né? Quando a gente pensa, né, vamos pensar na nossa rotina antiga. Como é que funcionava antigamente? Ah, você estudava, fazia o segundo grau, entrava na faculdade, aí depois você, aos 18 anos, você ia para a faculdade, aos 24, 25 você se formava, você começava a trabalhar, você morria de trabalhar a vida inteira numa empresa só, para você se aposentar aos 60, 65 anos, para depois você pensar que você ia descansar, ia comprar um sítio, comprar uma casa na praia, ou ia ficar viajando, o que você gosta de fazer, né? Nossa realidade mudou bruscamente, né? E quando a gente pensa que a pandemia acelerou isso tudo muito rápido, né? Pensa que até novembro de 2019 a gente tinha um mundo totalmente estável, a pandemia era coisa de filme, né? Um belo dia descobriu-se um vírus na China, né? Não importa a origem, né? Se foi em laboratório, se foi aquela historinha deles lá, se veio do pangolim, se veio do morcego, não importa. O fato é que um vírus. Esse vírus se espalhou, né? Numa velocidade que ninguém acreditava, porque a gente duvidava do óbvio, né? Que um vírus pode ser extremamente é, replicante, né? E aí, do nada, a pandemia veio e numa velocidade avassaladora. Ela cortou todas as nossas liberdades muito rápido, né? Eu parei a não, eu passei a não poder sair tão rápido, porque eu ainda não consegui, não conheci uma cura, e vocês do ramo de saúde sabem muito bem, tão bem disso, né? E de repente, enquanto a vacina não estava efetiva e não estava totalmente desenvolvida, a gente passou a ter um monte de gente contaminada, né? Pessoas que adoeceram, morreram, outros ficaram com sequelas. E a gente viu que a vida ela pode se esvair muito rápido, assim como em outros processos que já existem há muito tempo. Mas ela acelerou algumas coisinhas. A gente acelerou o uso da tecnologia. Sabendo que a tecnologia ela está acelerada, eu passei a ter acesso a muito mais informação de mais formas, de outras vertentes, até chegar agora à nossa inteligência artificial. Isso significa que tudo que eu aprendi há pouco tempo atrás já não serve muito para usar hoje. Então, isso introduz um conceito de desenvolvimento para minha qualidade refletir lá na frente, né? Que é long life learning, né? Eu preciso de aprender a vida inteira. Eu preciso de cuidar do meu desenvolvimento, eu preciso de cuidar da minha entrega para minha entrega refletir no outro. E a minha entrega passa por eu aprender, né? E aí, o que eu tenho feito para aumentar a minha eficiência e efetividade com o conhecimento que eu tenho? Será que aquilo que eu aprendi na minha época de faculdade, quando eu formei, serve e contribui para a empresa crescer hoje, contribui para a qualidade das pessoas hoje, ou eu preciso de cuidar disso? Percebe que a qualidade ela vai abrindo um monte de ramificação, né? E essa ramificação ela vai por investimentos pessoais, direto. E tenho certeza que a empresa ela investe muito em qualidade, em treinamento. Mas o que é que você, pessoalmente, está fazendo para o desenvolvimento da sua vida e para isso refletir na vida do outro? Vamos lá. Quando a gente fala que isso tudo reflete em qualidade, lembra de novo, sinergia, qualidade e lucratividade, né? Se a gente não conseguir casar esses dois, não adianta eu ser muito bonzinho, trazer muita qualidade, eu trazer muita entrega, se isso não refletir em eficiência. E se essa eficiência não refletir em lucratividade, que significa que eu preciso de ser perene. E para ser perene, eu preciso de continuar reinvestindo. E para continuar reinvestindo, eu preciso ter resultado, né? Impacto positivo. Melhoria contínua. Melhoria contínua ela reflete também em resultados financeiros. E crescimento sustentável, que aí é um equilíbrio entre a excelência no atendimento e a saúde financeira. Permite que eu continue crescendo, reinvestindo, a qualidade melhora, eu faço um novo investimento, eu treino, eu preparo as pessoas, eu entrego o meu melhor e aí eu faço com que esse crescimento ele continue sustentável, né? É simples, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, vamos pensar em sustentabilidade pessoal, né? Se você cuidar da sua saúde, né? Eu acho que não precisa nem de eu abrir para vocês, mas todos nós estamos de acordo que cuidar da saúde física entrega uma qualidade de vida muito melhor para mim, correto? Bom, cuidar da saúde física
para ela ser sustentável, basta eu ir na academia um dia na semana, fazer 4 horas de academia, morrer de malhar e não fazer mais nada o resto da semana, eu tenho resultado? Não tenho, né? E o que traz crescimento sustentável, né? E aí não é crescimento muscular, mas um crescimento sustentável da saúde, né? Que é a constância. Não adianta eu querer sustentabilidade sem manter constância nos meus processos. É mais eficiente que eu vá 40 minutos por dia na academia todos os dias do que eu ir uma vez por semana 4 horas e achar que isso resolve. Ou seja, a qualidade com a sustentabilidade é um processo contínuo. Ela não é de aplicação única. Então, isso é muito importantíssimo para eu poder trazer aqui para a gente. E quando a gente fala de qualidade e resultado juntos, né? Transformação. Como eu transformo qualidade em resultados? A gente falou bastante sobre isso aqui. Depois, no finalzinho, eu quero abrir um pouquinho um bate-papo para a gente poder interagir, para vocês fazerem algumas perguntas, a gente trazer algumas discussões. A Mônica deve entrar comigo também para a gente poder bater um papo. Mas a qualidade e resultado, ela se conversa quando eu interligo o processo todo, mas quando eu dou continuidade na qualidade. A qualidade é um processo contínuo que não pode desligar nunca. E a melhoria ela tem que ser efetiva. Oportunidade. Cada interação ela é uma oportunidade de superar a expectativa. Né? E superar a expectativa, isso me lembra uma coisa interessante. Porque quando a gente fala de fidelização de cliente, a gente tem uma coisa, né, que todo mundo tem. Primeiro, eu tenho um atributo básico. O que é o atributo básico? É o que todo mundo tem. Né? Um outro plano, um outro sistema, ele tem hospital? Tem. Ele tem médico? Tem. Ele tem enfermeiro? Tem. Então, se eu só tiver isso, eu sou mais um. Tá? Agora vamos lá, o que o meu cooperado espera, o meu cliente espera? Ele espera que ele tenha hospital, enfermeiro, médico, processos, mas que ele seja atendido a tempo e a hora e que haja eficiência e qualidade. Ele espera isso. Se eu entrego o que ele espera, eu aumento o nível. Tá, mas isso aí o meu concorrente consegue entregar. Agora vamos lá, qual que é o atributo inesperado que pode fazer com que eu saia da curva e que eu gere uma superação de expectativas? Uma vez que eu tenho médico, enfermeiro, hospital, medicamento, processos, eu tenho tempo, eu tenho rapidez no atendimento, eu tenho qualidade nas instalações. O que vai fazer uma diferença? Se eu botar o toque humano do início ao fim do processo, eu faço com que meu cliente se sinta único. Aí eu faço o processo de qualidade ser efetivo. E aí entra uma coisa muito, muito bacana e muito importante, que é a gente entender que a gente não consegue fazer isso sozinho. Se em algum momento alguém dentro da nossa cadeia de entrega, né, é uma sinergia, é uma série de engrenagens, se uma engrenagem quebra e ela não entrega, a gente para o processo. Se a gente para o processo, eu interrompo a qualidade, a fidelidade, e com isso eu interrompo a geração de receita. Se eu interrompo a geração de receita, eu interrompo a lucratividade. Se eu interrompo a lucratividade, eu interrompo a capacidade de reinvestir e fazer o processo andar. Por isso que cada um fazer a sua parte da melhor forma, dentro daquilo que se espera, dentro da sua função, não importa se você é um auxiliar, se você é um gerente, se você é um diretor ou se é um presidente, mas quando você entrega o seu melhor e faz com que o cliente perceba aquela qualidade, você faz com que a cadeia toda ande. E para a gente poder trazer aí como é que a gente implementa isso durante todo o dia, né? A gente pensando aí como é que eu faço com que isso caia numa esteira. Primeiro, treinamento contínuo, investimento em capacitação da equipe. Né? Essa capacitação ela tem que ser constante, ela tem que ser diversa, ela tem que ser efetiva, algumas têm que ser de formação longa, outras de cursos executivos, outras de palestra, mas sobre treinamento, né, tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma regra de estatística. Normalmente, a gente aprende muito pouco daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente lê e daquilo que a gente vê. A gente aprende cerca de 90% daquilo que eu pratico. Então, toda vez que eu falar de uma palestra, que eu falar de um treinamento, que eu falar de algo que veio contribuir para o meu crescimento da empresa,
se eu não aplicar imediatamente ou se eu não ensinar para frente, eu tendo a perder cerca de 80% desse conhecimento. E conhecimento, quando você ensina, você retém acima de 90%. E qual a coisa interessante? Né? Eu falo que dinheiro, se eu tenho 100 reais e você tem 100 reais, se eu te dar 100 reais, você vai embora com 200, eu vou embora com zero, porque o dinheiro foi embora. Mas conhecimento e troca de experiências, se você tem uma experiência, eu tenho uma experiência, eu troco experiência com você e você me repassa, nós dois vamos embora com o dobro de experiência que a gente iniciou. Então, esse treinamento contínuo, ele passa não só por aprender, mas por eu ensinar e passar aquilo que eu aprendi, porque isso faz um bem muito mais para mim do que para as pessoas que eu ensino. Feedback. Feedback, análise e ação baseada nas opiniões dos beneficiários. Isso passa por eu ter um NPS efetivo, por eu ter planos de ação de correção imediata, né? E de eu ter um monitoramento contínuo aqui dessa qualidade. E melhoria dos processos, que passa por revisão, otimização, né? E a gente fazer com que esses fluxos de trabalho sejam constantemente revisitados para tornar um processo mais simples. E quando a gente fala isso, olhando para o futuro, né? A gente vê que qualidade, resultado e lucratividade andam juntos. Mas a qualidade e a lucratividade, ela gera luz para a gente gerar resultado. E aí o compromisso com o futuro é inovação constante. Busca contínua por novas soluções e tecnologias. Lembra que tecnologia a gente fala de coisa atual, mas solução passa por eu fazer melhor aquilo que eu já faço hoje. Então lembra que inovação nem sempre é inventar a roda de novo, mas eu reinventar um processo que eu posso fazer com que ele seja mais eficiente. Passa por eu tirar uma burocracia, por eu dar autonomia na ponta, por eu empoderar, mas por eu fazer monitoramento. Compromisso para o futuro passa por excelência no atendimento. O foco na satisfação e no bem-estar dos beneficiários. Ou seja, o atendimento com excelência tem que estar na nossa veia. Ele tem que fazer parte do nosso DNA, do nosso dia a dia. Isso não anda se a gente não tiver sustentabilidade. Constância, crescimento responsável e compromisso com a comunidade. Passa também por eu ter um pouco de ESG. Né? E ESG vai por Environment, Social Governance, né? Ou seja, cuidar do meio ambiente, cuidar do social e ter governança nos processos, para que os processos sejam constantes, contínuos, monitoráveis, mas que eles reflitam e que a gente possa devolver para o ambiente e para a sociedade um pouco daquilo que a gente consegue obter de resultado. E a gente não fecha isso sem colaboração, que faz parte do cooperativismo, né? O fortalecimento das parcerias, do trabalho em equipe, né? E a coisa mais bonita que tem no mercado de cooperativas que outros mercados não têm é a força do trabalho em equipe. E quando a gente olha essa força do trabalho em equipe, a gente vê que o cooperativismo, né, é o ramo que mais cresce hoje em termos de velocidade de expansão, passa por cooperativismo de saúde, cooperativismo financeiro, né, e por outros ramos que permite que todos possam ganhar juntos se a gente trabalhar com esforço em conjunto. Então eu queria terminar aqui a nossa palestra. A gente ainda tem 5 minutinhos aí, respeitando o nosso tempo, para a gente poder ter interações de perguntas, né, entre vocês aí, mas trazendo aí o nosso desafio em a gente garantir a qualidade, a lucratividade e o resultado. A qualidade, ela entrega o carinho, o acolhimento, que gera constância. Essa constância faz com que eu tenha recorrência de receita, de interação, de cooperados e de clientes. Essa recorrência faz com que eu tenha processos efetivos que me dão lucratividade, que me geram um resultado que permite que eu realimente esse ciclo, né, esse ciclo produtivo e esse ciclo aí virtuoso, que a gente possa estar olhando para o futuro e construindo aí uma Unimed Vale dos Sinos, que ela seja referência absoluta naquilo que faz. Lembra, eu não preciso ser o maior, mas eu preciso ser sempre o melhor. Ok? Muito obrigado a vocês aí, né, por estarem conosco aqui na nossa palestra, nosso bate-papo, né? Mônica, você está com a gente?
Oi, Guilherme, tudo bem? Recebemos alguns comentários ali via chat, né? O primeiro comentário foi da Grace. Enquanto tu falava, né? Ela fez uma fala ali, quando tu falaste em relação à gestão eficiente, melhoria contínua, né? Entendermos o quanto o nosso processo no dia a dia aponta para a estratégia. Então, é um resumo basicamente de tudo que tu tinha comentado ali durante a tua explanação, né? Quanto aquelas pequenas ações que todos nós praticamos no dia a dia realmente refletem, né, dentro dos nossos processos e cumprem com um objetivo comum que a gente tem em relação à estratégia, né? Então, só fazendo esse pequeno link. E aí, em sequência, tivemos alguns questionamentos, tá? O Leonardo Rodrigues questionou. Então, Guilherme, como definir indicadores adequados para mensurar os resultados dos processos? Ele vai exigir que eu tenha uma dedicação e um indicador que seja efetivo. Então, assim, eu vou procurar ser genérico e um pouquinho específico, eu não quero entrar, porque se eu falar de processo médico, eu tenho um indicador, se eu falar de processo de venda, eu tenho outro, né? E se eu falar de processo de gestão de atendimento, eu tenho outro. Então, assim, primeiro, eu preciso de dar clareza, né, no processo que eu quero acompanhar, né? Lembrando que indicador é fundamental, porque quando a gente fala de gestão, tem um item muito importante em gestão, né? E aí a gente tem que pensar. Agora vamos pensar um pouquinho como gestores e como time, né? Como gestor, é importante eu saber o seguinte, que as pessoas elas nem sempre fazem aquilo que eu peço, mas sempre fazem aquilo que eu acompanho. Então, toda vez que eu quiser que um processo seja muito bem definido, eu preciso de fazer indicadores que sejam simples de ser acompanhados e implementados. Então, né, e aí os indicadores a gente fala dos KPIs, né? Então, os KPIs, eles não precisam ser muito complexos. Eu não preciso de ter ele no menor nível, a não ser que ele tenha uma complexidade técnica que precisa de acompanhar no menor nível. Mas os indicadores, eles precisam ser sempre no maior nível, simples o suficiente para ser entendido, corrigido e ajustado, porque o principal do indicador não é definir o indicador, mas corrigir o indicador quase que em tempo real. Porque vamos pensar numa coisa, né, Leonardo e Mônica aí. Se você faz uma rota de avião para você sair do Brasil e ir para a Europa. Se você vai do Brasil e vai para a Europa de avião, você tem uma rota. Se você se desviar 30 graus dessa rota, você vai parar na África. É só isso, né? Ou seja, o teu avião, em vez dele ir diretamente lá para a Europa, se ele for 30 graus para baixo, ele vai parar lá na África. É simples assim, né? E os indicadores, eles servem para quê? Para eu fazer com que os processos, eles não destoem do resultado que eu espero. Então, eu faço um acompanhamento e faço ajuste. E aí, uma coisa importante, criar indicadores e não acompanhar, né, no finalzinho você não vai fazer gestão. Você vai fazer, né, me desculpa, é uma palavra pesada, mas quando você não faz gestão, no final do mês você faz autópsia, porque você só vai abrir para ver o que errou. Não dá para corrigir mais. Então, crie indicadores que sejam simples o suficiente para cada processo, mas torne o processo simples. Mas mais do que tornar o processo simples, é fazer com que a informação chegue com clareza e simplicidade em quem executa. Perfeito, acho que é muito importante a gente fazer uma gestão adequada realmente, né, dos nossos dados, nossas informações que a gente extrai ali a partir dos indicadores, para a gente não trabalhar com uma gestão que só apaga fogo, né, que fica apagando incêndio, a gente realmente conseguir atuar preventivamente, né, e trazer ações que agreguem, né, conforme o fluxo do nosso processo vai se desenvolvendo. A Janaína também fez um questionamento, então a Janaína da Cruz questionou quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar uma cultura de qualidade focada em resultados. Ótimo. O primeiro desafio, né, é a gente preparar o time para ele entender que qualidade e resultado andam junto. Porque quando você fala com pessoas que não são preparadas, elas acham que qualidade é só investimento em processos, e aí isso é muito gasto, né? E para quem não entende que a qualidade ela passa por um conjunto, né? O grande desafio é fazer com que
a qualidade ela ande em conjunto com a eficiência, né? Eu não tenho, lembra que eu falei que a gente não tem investimento em capital ilimitado para investir em tudo que eu quero para poder causar o maior impacto de processos e produtos no meu cliente? Passa pelo comportamento, que aí exige um investimento menor, porque aí é atitude. E principalmente desenvolver atitude, mas monitorar a execução disso. O grande desafio é porque as empresas elas acham que implementar qualidade é lançar e jogar. Mas quando você joga e você não faz gestão, isso causa só o primeiro início de qualidade. E como você não acompanha, isso sai do trilho muito rápido. Então, o grande desafio é fazer com que os gestores acompanhem a entrega e execução dessa qualidade. Ok? Perfeito. De acordo totalmente, né? Em sequência, a gente tem mais duas perguntas ainda, tá? A Grace Luz nos questionou, então, como as novas tecnologias, como a IA, têm impactado a forma de garantir e medir a qualidade nos processos empresariais? Vamos lá. Eu sou um apaixonado por IA, eu acho que ela veio para poder otimizar o que a gente faz, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que a IA sozinha, entre aspas, né? Ela é burra porque ela segue as nossas indicações e comandos. Mas ela otimiza, porque aquele trabalho que a gente fazia manualmente, analisando processos, avaliações, ela faz com que eu resolva isso em fração de segundos. Eu digo que ela é uma secretária muito barata que a gente tem para poder reunir processos. Só que ela só reúne quando eu levo a minha filosofia da empresa, eu levo para ela aquilo que eu espero, e aí sim eu coloco ela para poder medir qualidade e para ela me dar retornos e feedbacks. Né? Eu não posso. É como se eu programasse um robozinho para poder conversar com um chat GPT ou com outra inteligência para responder lá no WhatsApp alguém, mas eu não contasse para ele exatamente o nível de qualidade que eu espero, mas que eu também não monitorasse isso por trás. Então eu tenho dois fatores. A IA ela ajuda em eu ter velocidade na análise de dados, permite que eu tome decisões rápidas. Ela não toma decisão por mim, mas ela me traz insights para tomar decisão rápida. E ela permite que eu automatize processos para dar velocidade na execução dessas decisões pós-análise. Então, assim, quando eu implemento um IA, que ela vai cuidar do caixa, projeção financeira, ela me entrega a velocidade, mas ela não pode decidir por mim se eu quero pagar, se eu quero reservar, se eu quero investir. Quando eu boto um IA, que ela vai medir qualidade e velocidade no atendimento, na chamada de um paciente, por exemplo, na entrada do hospital, ela consegue me entregar a medida da velocidade, mas ela não decide por mim como é que eu corrijo aquilo que está fora da curva, né? Ou como eu aceito ou melhoro o que está acontecendo. Então, sim, ela faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que nenhum de nós daqui para frente vai conseguir mais trabalhar sem IA. Lembrando que ela não faz por nós, mas ela otimiza. Quando você pede a IA para fazer algo para você, sem que você tenha conhecimento, ela tem alguns devaneios. Ela vai ter desvio de análise, ela vai ter algumas informações que não são corretas, mas ela agiliza, ela ajuda e ela traz velocidade para você tomar decisões rápidas. Ela te embasa de muita coisa ao mesmo tempo. E aí você toma a decisão e bota o processo de qualidade para andar, lembrando que, de novo, a qualidade ela está na execução, mas ela está sempre na gestão junto. Ok? O diferencial sempre vai ser, né, a pessoa que está tomando alguma decisão com base em aqueles dados, né, que a IA nos gerou. Então, por isso é muito importante a gente sempre conferir, né, o que foi gerado e a gente tomar as decisões, né, a partir daqueles dados. E a última questão aqui, feita no nosso chat, foi feita pela Marina Fier. Então, quais estratégias adotar para engajar colaboradores na busca contínua pela qualidade, garantindo que cada um compreendeu o seu impacto nos resultados organizacionais e que ele se sinta motivado a estar contribuindo, né? Vamos lá. Primeira parte a gente falou pela preparação deles. Então, a primeira estratégia é garantir que eles tenham o conhecimento adequado para praticar o nível de qualidade que eu espero. Ponto 1, ok? O segundo ponto, né, tão importante quanto é eu monitorar, a gente já falou isso, mas tem uma coisa interessante, né, que é a gente reconhecer as pessoas pelos atos de qualidade entregues. E aí isso vai por programas de incentivo,
vai para o reconhecimento das células, das pessoas, das equipes, né? E de novos investimentos e até, eu brinco que é o seguinte, quer colocar a cenourinha na frente, que motive a pessoa a correr atrás, que aquilo passe uma constância e que ele sabe que cada vez que ele faz melhor, mais ele ganha. E esse ganho, né, e assim, a gente precisa de cuidar desse detalhe. Porque a gente lida com pessoas, mas as pessoas elas precisam de ter um motivo, um propósito. Né? O propósito das pessoas, ele não pode ser só o boleto que tem que pagar no dia. O propósito ele vai além disso, né? Ele vai através daquela entrega. Mas além da entrega, né, eu como gestor preciso continuar fomentando esse propósito sobre um modelo de reconhecimento. Então, acho que uma das estratégias de engajamento, né, a gente falou que é primeiro eu preparar, eu preciso dar condição, empoderar, levar. Eu preciso de fazer gestão, mas eu preciso de um terceiro ponto, né, para ele se sentir motivado, é fazer o reconhecimento. Algumas vezes vai ser financeiro, outras vezes vai ser um reconhecimento de processos, de engajamento, né, ou de reinvestimento nele mesmo. Ok? Perfeito. Então, essa foi a nossa última pergunta. Guilherme, gostaria de agradecer aqui por esse momento de trocas riquíssimas que a gente teve. Com certeza, em nome, né, de toda a equipe de qualidade, tu trouxeste informações muito relevantes, né? A gente tem essa imbuição de estar trazendo cada vez mais, reforçando a nossa cultura de qualidade, excelência, melhoria contínua dentro da instituição. E tu nos auxiliou hoje nesse dia, nessa abertura da nossa semana de qualidade. Então, muito obrigada. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes também, né? Esse momento ele foi feito, pensado para vocês. Então, agradeço novamente, né, a presença de todos aqui na palestra. Convido vocês também a estarem participando dos nossos próximos eventos diários que a gente vai ter esta semana. Então, amanhã a gente tem mais uma palestra aqui via YouTube às 11 horas também. E acredito que seja isso. Relembro a todos quem não fez a inscrição ali o registro, né? Via lista de presença que eu faça. E nos vemos amanhã. Uma ótima segunda-feira a todos. Muito obrigada. Uma semana abençoada para todos.